Olá, bom dia, seja bem-vindo aqui à comunidade Medicina Natural, sou o Dr. Paulo Valzac e hoje nós vamos falar de um tema interessante, porque ontem eu estava conversando com uma aluna e ela estava com uma caixinha de losartana. Ela tem seus 45 anos, é jovem ainda e tem hipertensão e está controlando com aquela substância química lá. E aí, é claro, ela tinha várias dúvidas a respeito da hipertensão. Então, esse podcast é justamente para muitas pessoas que têm dificuldade em obter a informação correta sobre hipertensão, suas causas, como afeta o corpo, maneira de controlar. E lembrando que hipertensão ou pressão alta é uma condição silenciosa. E quando não controlada, pode ser um problema extremamente perigoso para a saúde. Então, hipertensão ou pressão alta acontece quando a pressão do sangue contra as paredes das artérias é constantemente alta, elevada. Esse aumento pode parecer inofensivo no começo, já que muitas pessoas até convivem com a hipertensão sem perceber os sintomas. É a doença silenciosa. Porém, ao longo do tempo, o que ela vai fazer? Sobrecarregar o seu coração, sobrecarregar os vasos sanguíneos e também os órgãos vitais, como o rim e o cérebro. Por isso que a gente fala que quem tem hipertensão e não cuida tem um risco elevado de desenvolver doença cardíaca, ter infarto, ter AVC, ter problemas renais. Então, a gente precisa controlar a pressão arterial. Para isso, fazer a ida ao especialista, ao médico. Doutor Paulo, mas o que causa a hipertensão? Essa foi a primeira pergunta dela. Então, a primeira pergunta é, se você come muito sal, eu sei que o sal dá o sabor à comida, é claro, mas ele, quando desregrado, se torna um vilão para quem tem pressão alta. Então, o sódio em excesso retém líquido no corpo. E aí esse líquido que retém aumenta o volume do sangue. E aí, pressão nas artérias. Ficou claro? Segundo, sedentarismo. Eu perguntei para ela, você faz alguma atividade física? Doutor Paulo, não faço nada, estou ganhando peso. E isso é muito comum. Até a rigidez das artérias começa a acontecer. Por quê? Porque eu não estou fazendo nenhum exercício, não estou estimulando o meu corpo. Então, pessoa que fica muito parada, sem nenhum tipo de atividade, nem ao menos caminhar, e, claro, com a pressão alta, eleva mais ainda. Eu perguntei, você tem estresse aí, tem ansiedade no seu dia a dia? Nem me diga, doutor Paulo. E essa resposta já mostrou o seguinte, quando ela tem estresse, ela libera um hormônio, esses hormônios aumentam a frequência cardíaca, contrai o vaso sanguíneo e eleva a pressão. E aí se torna crônico. Então, estresse e pressão alta andam juntos. E aí a grande pergunta, você bebe álcool, você bebe cerveja ou você fuma? Não, doutor Paulo, eu não faço isso. Então é uma coisa a menos para se preocupar. Porque se a pessoa fuma, a parede da artéria e o pulmão também, ele vai endurecer. E olha, endurece. Eu já participei de muitas necrópsias, que a gente fala como se fosse autópsia. E quando você vê o pulmão de uma pessoa que fumou, ele é totalmente endurecido. Ou seja, prejudica a circulação. Quinto, tem a grande questão do histórico familiar. Ah, Dr. Paulo, tem gente na minha família que tem pressão alta. Então, essa condição é genética. Sendo genética, você precisa avaliar, verificar e tomar esses cuidados que eu falei. Então, se você hoje tem pessoas na família que têm hipertensão e você não se cuida, chegou o momento de você olhar para a sua saúde. Como essa pressão afeta o nosso corpo? Bom, pelo que eu falei para você, já deu para notar que afeta o coração, afeta o cérebro, afeta o rim, afeta os vasos, a circulação do sangue do nosso corpo. É importante eu começar a buscar o atendimento especializado para verificar a minha pressão. E não basta ver a pressão uma vez no dia, não. Você precisa fazer uma média, verificar 3 vezes por dia, avaliar se ela está bem, se ela está sobre equilíbrio, ok? E se não estiver, tem que ir no médico. Agora, tem suplemento que ajuda a prevenir isso. Você sabia? O grande suplemento, ômega 3. É isso mesmo.
O ômega 3 ele não só previne hipertensão, mas ele também previne a formação das placas nas artérias. Então, muitas vezes a pessoa tem pressão alta, come muita gordura, forma aterosclerose, tem risco de ter infarto e AVC. Se eu tomo ômega 3, já estou me prevenindo. Tem o coenzima Q10, já ouviu falar? Dá energia para a célula, ou seja, protege o coração. E aí, é claro, melhora a função cardíaca, diminui a pressão arterial e aumenta a resistência do coração. Outro que eu gosto muito é o magnésio. O magnésio é essencial porque ele relaxa as artérias. E aí ele tem um efeito direto na pressão arterial. Então reduz a pressão. O magnésio é importantíssimo. E o óleo de alho, que ninguém fala, mas é conhecido como anti-inflamatório, promove a vasodilatação, relaxa também os vasos, e a gente vende muito o óleo de alho aqui. Por quê? Porque ele tem uma substância, um composto ativo chamado alicina. Ela relaxa todas as paredes, melhora a circulação, contribui para equilibrar a pressão. Muito bem. O que ficou claro? Alimentação regulada, redução de sal, um pouquinho de exercício físico aí, gestão do seu estresse, acompanhar o médico e, claro, diante disso tudo, se você fizer tudo isso, o médico ele vai diminuindo os medicamentos que ele indicou para você para pressão, porque não é uma condição eterna. Você simplesmente fazendo esses pontos aqui, você vai diminuir a tua pressão, melhorar e muitas vezes viver saudavelmente. Então, segue as dicas aí para você. Espero que você tenha compreendido a importância de a gente observar a hipertensão. Forte abraço, muita saúde.